Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui com as doutoras Flávia Dor, dermatologista, e Mônica Okamoto, cirurgiã plástica, para falarmos sobre rejuvenescimento facial. Flávia Dor é médica dermatologista formada pela Santa Casa de São Paulo, com mestrado em dermatologia e pós-graduação em ciências dermocosméticas e nutrologia, além de atuar em pesquisa há mais de 25 anos. É nutrologia voltada para dermatologia. Tem formação em tricologia, que é uma área da dermatologia que se dedica a entender e solucionar os problemas capilares. Atua como docente na pós-graduação médica do Hospital Israelita Albert Einstein. Participa ativamente de congressos nacionais e mundiais de dermatologia, ministrando aulas sobre diversos assuntos voltados à dermatologia estética e de doenças dermatológicas. E Mônica Okamoto tem título de especialista em cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da AMB, e atua na cirurgia plástica há 25 anos. Participa ativamente de congressos e cursos voltados ao aperfeiçoamento de novas técnicas cirúrgicas. Sejam muito bem-vindas, Mônica Okamoto e Flávia Dor. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo aí de um tema tão importante que é envelhecimento, né, Mônica? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pela Flávia? Pode ser. Flávia, a partir de que idade é recomendado iniciar tratamentos preventivos, como toxina botulínica ou bioestimuladores de colágeno, né? Você pode nos falar um pouco também sobre os preenchimentos faciais e o que você considera um bom plano de tratamento para rejuvenescimento natural e progressivo ao longo do tempo? Bem, essa sua pergunta já é uma hora de podcast. É verdade. Ela é bem extensa, né? Ela tem vários desdobramentos. Eu acho que, começando pelo início, né? Que você começa a falar que idade que seria ideal. Assim, do ponto de vista biológico, a gente sabe que o envelhecimento, ou seja, a perda de colágeno, o declínio das funções da pele, ele vai começar a aparecer a partir dos 25 anos. Só que clinicamente a gente olha as pessoas, você não percebe isso, tá? Mas nessa época, se você começar já a ter alguns cuidados, tanto com relação ao skincare, né, que são os cuidados rotineiros, como fazendo alguns procedimentos para você educar a musculatura, que seria a toxina botulínica, sobretudo em determinados pacientes que tenham indicação para isso, você consegue envelhecer na sua melhor versão, chegando aí, desembarcando nos 40, nos 50 anos, com aspecto melhor. E por que eu posso falar isso com um embasamento até científico? Existe um estudo chamado The Twin Study, que avaliou mais de 100 pares de gêmeos, aqueles que um dos gêmeos que se cuidou e o outro gêmeo que não se cuidou. Então, que tomava sol, que fumava e o outro que se cuidava um pouco melhor. E o que se observou é que quando eles chegaram aos 50, aos 60 anos, o gêmeo que não se cuidou estava parecendo mais um pai, uma mãe do seu irmão, né? Então, faz diferença. E também a gente sabe que só 20% do envelhecimento está relacionado a fator genético, 80% está relacionado a todos os fatores externos, ao estilo de vida, as escolhas que a pessoa faz. Então, essa orientação que o médico dermatologista pode fazer desde o início, desde da segunda, terceira década de vida, já vai ajudar bastante, tá? Para que a gente possa ter um resultado responsável e natural. Então, não é sair fazendo procedimentos assim, sem um critério e sem uma indicação precisa. Agora, a segunda pergunta que você falou, já tem um monte de coisa. Não, realmente essa pergunta é muito longa. Para você falar um pouquinho sobre preenchimentos faciais, né, o que você considera um bom plano de tratamento para rejuvenescimento natural e progressivo ao longo do tempo? Então, o ácido hialurônico é um expediente muito interessante quando você quer melhorar a face, a gente está aqui dando foco na face, de uma maneira mais tridimensional. Né? Ele ajuda a melhorar sulcos, a melhorar contornos, a restabelecer contornos que a gente vai perdendo com a idade. A gente vai ficando com o rosto mais côncavo, a Mônica pode falar até melhor do que eu sobre isso, até por conta de uma reabsorção óssea, né? E aí ele vai ter essa indicação.
O ácido hialurônico a gente tem que ter muito cuidado, muita propriedade, porque ele pode modificar completamente o rosto de uma pessoa. Então, o plano, como você falou, ele tem que ser muito individual, de acordo com a questão anatômica, as características anatômicas e esses fatores externos, que são estilo de vida, ambiente, doenças que a pessoa possa ter também, isso interfere significativamente, ou seja, uma abordagem médica, né? Com certeza, eu gostei desse estudo dos gêmeos. Bacana, né? Sim. Muito interessante. Mônica, quando a cirurgia plástica facial e a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras, né, se tornam a melhor opção ao invés de ou combinado aos tratamentos estéticos? Eu vou fazer mais um gancho aqui. E quais sinais indicam que já não é só prevenção, mas que o rosto começa a precisar de algo mais profundo, no caso uma cirurgia, né? Então, em primeiro lugar, antes de responder, eu queria agradecer, né, pelo convite, né, por estar aqui com você, uma honra estar aqui com vocês duas, com a Flávia também. E assim, né, sumidade, né? Tá, então vamos. Eu tenho vontade de me internar com ela e me internar com você no hospital, né? Com ela na clínica, né? Então, a cirurgia plástica facial e a blefaroplastia, né, elas se tornam a melhor opção se eu tiver que responder com uma resposta só. Por exemplo, se fosse uma prova de marcar, eu diria, quando você tem uma flacidez de pele que os tratamentos dermatológicos não conseguem resolver. Nossa, perfeito, super. Né? Então, seria essa a resposta. Mas, né, como a Flávia já falou, são fatores diversos que você tem que analisar, né? E, sobretudo, também a vontade do paciente. Então, essa é uma das coisas. Então, assim, quando fazer blefaroplastia ou lifting facial e não associar a procedimentos dermatológicos? Essa não é uma boa opção. Eu acho que as coisas têm que andar casadas, porque, assim, aniversário a gente sempre vai fazer e, assim, a manutenção, né? Você não vai fazer uma cirurgia por ano, mas o skincare você vai fazer todo dia, avaliação dermatológica você vai fazer anual ou semestral, tudo, e sempre tem que estar atento a isso para o resultado da cirurgia durar. A questão da qualidade da pele, né, Mônica? Isso, então, assim, né? Como a Flávia bem falou, hábitos de vida, se a pessoa fuma ou não, questão de alimentação, exposição solar, né? E a genética um pouco também. Legal. Flávia, os bioestimuladores de colágeno funcionam em peles mais maduras, acima dos 60, ou é um efeito mais preventivo? Então, os bioestimuladores, como o nome já diz, né, eles vão estimular alguns elementos da derme, nomeadamente o colágeno, sobretudo, mas ele ajuda toda a tridimensionalidade, como eu falei, da derme. E quando você tem os primeiros sinais de envelhecimento, ou mesmo para prevenir, né, a flacidez, como a Mônica colocou, ele se faz indicado. Então, normalmente, a gente tem um número de sessões por década que a gente elege. Uma sessão entre 30 e 40 anos, 2 sessões entre 40 e 50 e 3 sessões acima de 50. Claro, isso não é uma regra, não é uma matemática, né? Às vezes, se a pessoa está com envelhecimento maior, às vezes tem pessoas que têm mais tendência, né, Mônica, de ter maior flacidez. Então, essas pessoas, às vezes, demandam mais. Outras têm menos flacidez, às vezes, com menos sessões, já tem um resultado muito bom. Você pode associar técnicas também de bioestimulação. Você pode trabalhar com os injetáveis, como você falou, que são a hidroxiapatita de cálcio, óxido polilático e o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que veio para ficar nesse tratamento. Entretanto, a partir dos 60 anos, é extremamente comum a gente começar a ter o que ela disse, redundância de pele, ou seja, a gente começa a ter excesso de pele. Nem me fale. Né? Mesmo mais magrinha, mais cheinha, acaba tendo essa predisposição e aí o bioestimulador ele vai entrar como parte do tratamento, né? E realmente a cirurgia plástica ela vai tomar uma importância capital para você ter uma melhora realmente mais efetiva, né? Mais assertiva. Por isso que é importante que a gente tenha esse acompanhamento que hoje a medicina ela precisa ser vista como uma atividade multidisciplinar. Hoje, cada vez mais, a gente precisa ver o paciente como um todo. Então, às vezes, por exemplo, eu posso
como a Mônica comentou, estou fazendo o skincare, usando alguma medicação eventualmente para melhorar a qualidade de pele, ou mesmo um procedimento, mas existe uma área que tem uma redundância maior. Então eu falo, olha, eu vou chegar até um ponto. Daquele ponto em diante, não vou conseguir melhorar. Tem que ser na técnica cirúrgica, que hoje, né, Mônica, está muito menos agressiva, né, porque a gente pensa em cirurgia plástica, cirurgia, a palavra já, né? Não, já. a cirurgia plástica é um expediente que realmente é muito, muito seguro quando em mãos adequadas, né? Quando na mão do especialista em cirurgia plástica é o cirurgião plástico. Super importante isso, né? Muito legal. Mônica, o lifting facial também melhora a flacidez do pescoço? E por que atualmente a maioria das cirurgias de lifting não mexem na testa? Bom, o lifting facial melhora bastante a flacidez do pescoço quando não resolve ela inteira, né? Isso vai também depender da anatomia do pescoço profundamente. Mas existem técnicas hoje, da mesma forma que se fala em deep plane, se fala em deep neck também. Então, você vai tratar não só as estruturas que ficam numa camada mais superficial abaixo da pele, entre a pele e o músculo, você vai tratar o que está debaixo do músculo também. Então, quando tem redundância da própria musculatura do platisma, se resseca um pouquinho da musculatura digástrica também. Quando há indicação também fazer uma ressecção de um pouquinho da glândula salivar. E principalmente também você reposicionar os tecidos para você melhorar, né, essa flacidez. Porque uma parte também da flacidez do pescoço, né, vem de toda a falta de estruturação do rosto inteiro lá de cima. Então, vem descendo tudo para baixo, né? E outro dia eu vi um post de um grande cirurgião americano que foi muito legal, porque ele mostrou uma foto de um pescoço, né? E assim, você olhava o pescoço, parecia o pescoço de uma pessoa bem velhinha. Mas assim, estava bem de perto, a foto estava num ângulo bem fechado. E alguém estava fazendo assim no pescoço de um cirurgião super jovem. Na hora que fez assim, soltou e a câmera foi abrindo, né? Não tinha nada no pescoço desse cirurgião. Então, foi um exemplo, assim, muito legal, né? Então, mostrando que só o simples fato de você fazer o reposicionamento dos tecidos Já fica lindo. já resolve. Eu tenho visto pescoços lindos, uns amigas que fazem lifting, né? E assim, ficam lindos, simplesmente lindos. A gente vai derretendo, né, literalmente, né? Precisa dar uma desderretida. Né? Desderretida. Uma desderretida. Uhum. Eu acabei de inventar uma palavra. Vou mandar para o Aurélio, né? Flávia, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o grau de eficácia e suas indicações das tecnologias em geral? Aí eu ponho aqui ultrassom microfocado, radiofrequência, CO2 fracionado, lasers, né? Entre outros, né? E se existe algum exame ou avaliação específica para definir o melhor protocolo estético facial? Como é que funciona esse mundo? O mundo do laser e o mundo dos equipamentos, das tecnologias, realmente são capítulos dentro da medicina e dentro da dermatologia. Quando a gente fala em laser, a palavra ela é muito genérica, né? Ela vai abarcar aí uma série de equipamentos. Esses equipamentos, de acordo com o que a gente chama de comprimento de onda do laser, ele vai ter determinados alvos. Pode ser o alvo colágeno, pode ser o alvo melanina, que é aquele que vai ajudar nas manchas, pode ser o alvo de uma molécula chamada hemoglobina, que vai ajudar a tratar, por exemplo, doenças como a rosácea, doenças onde tenha uma circulação aumentada. Você pode ter N alvos, onde você vai tratar, por exemplo, lesões tipo pintas, mas pintas, não pinta propriamente dita, né? Acrocórdons, alguns tipos de lesões verrucosas, vamos colocar dessa forma. Tá? Porque pinta não se trata com laser. É bom que se diga aqui que pinta não se faz laser. Tá? Não se deve fazer. Mas, enfim, quando você faz o laser de acordo com a fluência, você vai pegar um alvo. Então, já observa-se que um laser não dá para tudo. É verdade. E o que acontece às vezes é que um profissional, ele compra o laser ou ele aluga o laser e, como é caro, um equipamento dispendioso, ele acaba indicando aquele laser para qualquer coisa. E não é bem assim. Então, ele pode funcionar muito bem para uma coisa e não funcionar nada para outra e acabar piorando até
aquela outra que Nossa, não essa é. informação é super importante. gente. Exato, é muito importante mesmo. Meu Então, Deus. hoje o que a gente tem são plataformas de laser, onde você tem várias ponteiras, né, onde você pode trabalhar com vários comprimentos de onda de laser. Aí vai depender da avaliação individual de cada paciente para você determinar outros parâmetros que você vai trabalhar com aquele laser. A fluência do laser, a intensidade, a frequência, né? Tá. Número de sessões, enfim, uma série de coisas que você vai caracterizar e montar o que você falou, tal do protocolo Exato. de tratamento. É. Isso é muito importante, porque acaba o protocolo de tratamento, ele acaba sendo uma coisa individual, de acordo com cada paciente. Então, por isso que a gente às vezes fica, não, vai ser 10 sessões, né? Vai ser 15 sessões. Você sabe que a média, por exemplo, para um determinado tratamento é 3 sessões, 4 sessões, mas pode haver exceções. Então, isso precisa ser muito conversado, muito explicado para o paciente. E aí não existe um protocolo que é receita de bolo para todo mundo. Também é uma outra tendência que a gente vê muito frequentemente na estética. É verdade, exatamente. Mônica, o mini lifting tem os mesmos benefícios do lifting completo? E para quem ele é indicado? Na verdade, que nem a gente conversou lá no evento, né, hoje em dia não tem tanto essa diferenciação de mini lifting e lifting completo. Antes tinha, usava-se o termo lifting completo quando você abria aquela incisão coronal, puxava, enfim. E a maioria das vezes aquilo era para tratar aquelas rugas, né, que ficavam na fronte, não é necessariamente para elevar a fronte. Então, hoje em dia a gente chama tudo de lifting, né? Mas existem, sim, cirurgias maiores e cirurgias menores. Cirurgias que se mexem no rosto inteiro, você mexe na fronte para fazer elevação de supercílio, para fazer elevação, né, de toda essa parte da fronte que desceu com o tempo. E tem cirurgias que você vai mexer, né, no terço médio e no pescoço somente, né? Não tem a necessidade de fazer a elevação do supercílio, do reposicionamento do terço superior. Então, assim, analisando caso a caso, né? Então, se você tem uma franca indicação de fazer uma elevação de supercílio, de tratar essa região e de tratar o pescoço, sim, é lógico, se você fizer um lifting completo, se você fizer o tratamento dos 3/3, aí sim, o resultado vai ser muito melhor. Que legal, muito legal. Flávia, e para quem tem medo de agulhas, quais são os melhores tratamentos? Então, você tem vários tratamentos, mas, por exemplo, naquela questão que eu falei de 3D, né, quando você quer melhorar um contorno, a grande maioria dos casos você vai ter que ir para agulha. Com exceção do ultrassom microfocado, que ajuda na firmeza, ajuda no contorno. Que é muito bom, né? E é muito bom quando bem feito, porque ele também pode dar efeitos colaterais graves, tá? Eu posso citar 2 deles aqui. É bom, legal. O primeiro deles é paralisia facial. Nossa. Se ele for feito, porque ele precisa obedecer uma série de preceitos, por conta da anatomia, dos nervos, porque ele é bem profundo, ele pode chegar bem profundamente na pele. E segundo, você tem que escolher bem o paciente que você vai fazer e explicar para ele que, às vezes, para você melhorar, né, uma papada, um paciente um pouquinho mais cheinho, tudo, às vezes ele pode evoluir por uma flacidez até aumentada. Por quê? Porque você consegue emagrecer, inclusive, o rosto um pouco com o ultrassom microfocado. Então, hoje a tendência é você combinar o ultrassom microfocado com outras tecnologias de bioestimulação para exatamente você evitar essa pequena flacidez. Claro que isso com um paciente mais jovem é menos comum de acontecer, né? Mas quando você trabalha com um paciente com uma tendência de flacidez maior, a gente sempre orienta que você troca a gordura por flacidez. Tá? É o mesmo princípio, por exemplo, da lipólise, né? Que é a lipoquímica, né? Que alguns profissionais fazem, que bem feita também é interessante, mas ela vai você vai trocar a gordurinha. A cirurgia plástica também, né, Mônica? Sim. Às vezes você faz, que ela tem um recurso ainda de tira a gordura e ainda puxa. A gente não puxa nada, a gente só tira a gordura. Você tira o conteúdo sobre o continente, né? É verdade. Exatamente. Olha que bonito, né? Falou aí, física. Mas enfim, aí você consegue ter uma melhora interessante. Então, para quem não gosta de agulha, é isso em termos de contornos. Mas a grande maioria das tecnologias sem agulhas, elas se prestam muito bem a tratamentos de alterações epidérmicas, ou seja, mais superficiais.
manchas, poros dilatados, linhas finas, pequenas imperfeições da pele ou prevenção mesmo do envelhecimento. Então você tem N coisas que você pode fazer. Você tem os lasers, tanto ablativo como não ablativo, cicatrizes mais superficiais, também você pode trabalhar com esses equipamentos. Você tem a luz intensa pulsada, que é um arroz com feijão hoje no consultório. E que também é legal, né? Quando bem aplicada, né? Excelente, e ela tem uma grande vantagem de não dar o que a gente chama de downtime. Né? O que é downtime? É o tempo que você demora para se recuperar. Né? Você faz e vai trabalhar, vai para sua vida, porque você não fica com nenhum resquício. Né? Os peelings, que ninguém fala porque não está na moda. Né? Eu acho tão legal esse negócio de peeling. É fantástico, quando bem feito também. É uma tecnologia muito interessante e que não leva agulhinha. Ai, que bom, não leva agulhinha própria, porque tem mesmo agulha. agulhinha, né? Que já está resolvido, né? Mônica, cirurgias faciais oferecem resultados duradouros ou podem precisar de retoques ao longo dos anos? Eu vou fazer um gancho aqui com uma outra pergunta. Qual é a duração média do lifting facial e da bléfaro? Genericamente, óbvio. Genericamente, a gente costuma dizer que dura uns 10 a 15 anos. Isso, obviamente, depende da idade em que a pessoa vai ser submetida ao procedimento, né? Porque né, a gente já viu vários influenciadores, enfim, falando, não, resolvi tirar todos os preenchimentos do rosto e aí fiquei com uma pele flácida, tal. Tem até um post interessante famoso, né, que ficou famoso aí nas redes sociais, né, de uma jornalista que fez isso. Então, e aí voltando na resposta, né, é lógico, a gente vai continuar fazendo aniversário e que continuemos, né, fazendo muitos aniversários, né, e aí a gente continua envelhecendo. É lógico que eu brinco com o paciente, eu falo assim, ó, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai envelhecendo, e aí nessa cirurgia, os tratamentos, a gente faz um looping. A gente volta, dá uma resinha, mas a gente continua indo para frente. Então, assim, que nem aquela história dos gêmeos, né? Se a gente tivesse feito esse estudo, um tinha indicação de cirurgia, fez, e o outro não fez, quando chegasse lá na frente, a gente ia ter o mesmo resultado. Né, quem fez ia realmente parecer mais jovem, ainda que tivesse indicação de fazer um retoque, tirar mais um pouquinho de pele, de puxar mais um pouquinho, enfim. Agora, nenhum procedimento e nenhuma cirurgia tem um caráter definitivo, não tem. Com certeza. Então, isso daí vai ter uma duração. Né? Se a gente for falar genericamente, eu gosto de falar, se fosse resposta de prova, a gente tivesse que marcar ali 10 a 15 anos, mas a gente sabe que não é assim. Né? Depende de estilo de vida e tal. Depende de emagrecimentos também. Às vezes pacientes operam e depois emagrecem 10, 15, 20 quilos e aí fica... Né? Mesmo quem não fez lifting fica com uma certa flacidez de pele. Então, para quem fez, não é diferente. Nossa! Né? Mas então, assim, a grosso modo, com certeza a pessoa vai envelhecendo menos do que se tivesse, né? Sim. Não tivesse feito, né? Com certeza. Sim, chega lá melhor. Melhor, exatamente. Essa é a intenção, né? Esse é o objetivo, né? Flávia, e para manchas de sol, que realmente funciona? Então, praticamente, se a gente pensar, todas as manchas que aparecem na pele da gente, elas têm algum papel do sol, tá? Então, quando a gente fala manchas de sol, você pode, o melasma, que são aquelas manchas relacionadas à parte hormonal feminina, as manchas que aparecem nas mãos, que as pessoas chamam de mancha senil, mas na verdade não tem nada a ver com senilidade, tem a ver com sol. Claro, vai aparecer depois de um certo tempo do sol, né? Mas se você pegar pessoas mais claras, elas têm maior tendência. Pessoas mais morenas, às vezes até mais velhas, não têm manchas, né? Então não é tanto pela idade, é mais pela cor da pele, pela capacidade de proteção. Então, essas manchas, você já deu metade da resposta que eu vou dar. Metade do tratamento é proteção solar. Tá? Então, a prevenção é feita com a proteção solar e o tratamento é fundamental que se use o protetor solar. Aí a gente pode dividir o tratamento propriamente dito em duas vertentes, vamos dizer assim. A vertente dos produtos tópicos que você vai utilizar. Você pode também utilizar alguns suplementos ou mesmo medicamentos que ajudam também a inibir o processo de melanização, tá? Que é a formação da melanina. E você pode recorrer aos procedimentos. E aí você tem alguns tipos de laser, luz intensa pulsada, microagulhamento, com drug delivery inclusive, peelings. Então tem uma série de procedimentos que a gente vai adequar de acordo
com o paciente, né, com a condição não somente das manchas, mas da pele como um todo. Porque quando você faz o procedimento, você tem uma oportunidade interessante de ajudar nas manchas, mas ajudar também a textura da pele como um todo. Né? Então, dependendo disso, você pode, compartilhando essa decisão com o paciente, fazer um tratamento que dê um resultado bacana. Eu tive até uma oportunidade, um paciente com 72 anos, e ele é um paciente, uma pessoa bem apessoada, um cara de bem com a vida, ele estava cheio, europeu, estava cheio de melanose, né, de manchas nos braços, nas mãos, muito incomodado com aquilo. E eu expliquei para ele, nós combinamos um tratamento, onde a gente combinou o peeling com a luz intensa pulsada e entramos com um produto para ele usar, porque o homem é mais difícil, né, de passar produto. E ele ficou tão bem, ficou ótimo, a pele dele ficou ótima. E manteve o protetor e tal. Aí 2 anos depois ele voltou comigo para ver outra coisa. E eu falei assim, como é que tá? Ele falou, não, tá ótimo com o protetor que a senhora deu. Eu falei, mas a gente fez os peelings também. Ele nem lembrava que tinha feito os procedimentos. Nem lembrava, sabe? Tava totalmente tranquilo. Mas ele estava tão, assim, doutrinado com o tratamento, deu tão certo, né? Que ele estava bem. Então, você consegue resultados ótimos. E no caso desse paciente foi legal, porque a gente ajudou a melhorar a densidade da pele, que a gente sabe que com a idade você vai ficando com a pele fina e vai aparecendo aqueles hematomas, né? Que a gente chama também de púrpura senil, né? Aí no caso tem a ver com a idade mesmo, tá? Porque a pele vai ficando cada vez mais fina e vai ficando roxinho. E você consegue melhorar isso também. Nossa, legal isso. Né? Então são tratamentos que você pode ajudar o paciente muito mais do que aquilo que ele está vendo, porque a gente sabe o que vai acontecer na frente. Muito legal. E esse negócio de manchas é legal porque os tratamentos são muito eficazes, né? Então as pessoas veem aquilo. Né? E outra, você tirar manchas de uma pele, de um rosto, por exemplo, de uma mão. Você melhora a qualidade você de vida. Você fica linda, maravilhosa, né? É muito legal, melhora a né? autoestima, melhora a autoconfiança. Muito. Mônica, se eu fizer uma cirurgia de lifting e blefaro, eu posso considerar que no processo de envelhecimento a cirurgia vai me fazer ficar mais jovem? Você já respondeu essa pergunta. Sim. Vamos parecer mais jovens. Muito bom. 10 anos mais jovem, né? Aquele programa, não tem um programa 10 anos mais jovem? Flávia, após a menopausa, há algum cuidado extra para melhores resultados dos procedimentos estéticos? Sem dúvida, né? Precisa ter cuidados extras, porque a gente tem uma perda acelerada do colágeno. A gente tem uma perda anual de 1%, depois da menopausa 2%. Então a gente acelera a flacidez, acelera enfim, todo o ritmo de envelhecimento. A gente perde a proteção que o estrógeno confere para a pele, que é um antioxidante. Então, enfim, precisa tomar um cuidado cada vez mais global, né? E algumas coisas a gente precisa realmente encaminhar para a Mônica, porque ela vai resolver. Agora, você sendo nutróloga na área de dermatologia, você consegue dar umas vitaminas também, né? Esse ponto é interessante, porque hoje o skincare, quando a gente fala a palavra skincare, quer dizer em inglês cuidar da pele. Isso. Ponto, né? Então, o skincare hoje ele tem uma conotação muito mais, pelo menos para o médico, muito mais ampla do que apenas produtos tópicos. Então, passa sim por suplementações de vitaminas que têm uma ação coadjuvante ao tratamento. Não é a vitamina que vai resolver o problema, mas ela ajuda. Por quê? Porque ela vai prover para a pele coisas que está com mais dificuldade da pele receber, né? Então, vitaminas, antioxidantes, hoje você tem substâncias também que você pode pôr em suplementos com ação anti-inflamatória. A gente sabe que no envelhecimento existe uma inflamação, né, uma microinflamação, que é o que a gente chama de inflammaging, que até inclusive interfere negativamente em procedimentos cirúrgicos. Olha! Né? Então, precisa ser avaliada adequadamente. E você também tem uma necessidade de avaliar o paciente do ponto de vista nutricional, porque ele precisa ter proteína para cicatrizar, para sintetizar todos os elementos da pele, né? Enfim, isso é muito importante. E a gente tende a reduzir o nosso aporte proteico com a idade e a gente tem uma demanda maior. A balança fica desequilibrada. Entendi. Ou seja, você precisar consumir mais proteína, porque o próprio organismo já demanda mais e ele tem uma capacidade absortiva reduzida. Entendi.
Então é muito importante que a gente cheque isso. Acho que a Mônica até tem alguma coisa para falar nesse sentido, né, Mônica? Porque você faz todo esse approach, né, com o paciente. Sim, a gente faz, né, mas... Não, fala um pouco do que você faz, depois eu conto um pouco mais do que eu faço. A gente pede, né, os exames de pré-operatório e principalmente as provas de função inflamatória. A gente pede proteína total, albumina, né, vários exames, né, não só coagulação, não só hemograma, para a gente ver, né, o quão inflamado está esse paciente, porque a gente precisa reduzir esse processo, porque senão o pós-operatório vai ser moroso, a cicatrização não vai ser boa, a recuperação vai ser arrastada, né? Então faz toda a diferença. A gente tem visto que depois que a gente começou a fazer isso, as recuperações estão sendo muito melhores. Nossa, bacana isso. Só no seu skincare. É verdade. Né? Só que o skincare oral, vamos dizer assim. Né? É o cuidado com a pele que passa pela questão nutricional. Hoje, por exemplo, você tem a tecnologia de peptídeos de colágeno, que são capazes de estimular as células que formam colágeno. Mas se você não tem o tijolinho, né, que é a proteína propriamente dita, também entendi. Vai para frente. Entendi. Tem alguns artigos publicados de um grupo italiano com pacientes veganos também. Então eles pegaram pacientes veganos e pacientes onívoros, né, que comem de tudo, comem carne, comem alimentos em geral, né? E fizeram uma sessão de ultrassom microfocado. Adivinha quem teve a melhor resposta? Já consumir mais proteína? Exatamente. Olha que legal. Não sou contra veganismo, pelo amor de Deus. Sim. Não tenho nada contra. Só que a gente precisa orientar o paciente vegano e o paciente vegetariano de que eles precisam ter mais cuidado, mais critério, procurar um nutrólogo, procurar um nutricionista, enfim, fazer todo tomar um cuidado para evitar de perder proteína, porque realmente ele pode ter prejuízos em qualquer tratamento, qualquer doença, inclusive, né? E isso, infelizmente, é mais difícil, né, de fazer, sobretudo no veganismo. Nossa, deve ser bem mais difícil, né? Porque é complicado. É interessante ter uma dermatonutróloga. Não sou nutrólogo, eu sou pós-graduado em nutrologia. É interessante, retificando, é interessante ter uma dermato pós-graduada em nutrologia voltada para dermatologia. Não é legal? O paciente acaba se beneficiando, de certa forma, no todo. É essa, né? Interessante. Porque hoje não sempre, né? A medicina bem feita é a medicina que vê o paciente como um todo. Com a evolução da medicina, com as especializações, as pessoas meio que perderam essa ideia. É verdade. Né? Então eu vou no ortopedista, só que eu tenho uma cardiopatia, tenho uma doença cardíaca. O ortopedista, ele precisa, no mínimo, saber que determinadas medicações ele não pode dar para o cara que ele é cardiopata. Isso é o básico, né? É o básico. Então são coisas que hoje, infelizmente, a gente vê que está se perdendo um pouco, né, nas especializações, nas ultra especializações. É verdade. Então, não que a gente não possa e não deva ter as nossas especializações, porque a velocidade do conhecimento é muito rápida, muito grande, a gente precisa se atualizar e focar em uma determinada especialidade, mas você não pode perder o paciente de vista como um ser humano. É verdade, como você falou, super importante. Não trata a pálpebra, você trata o fulano, né? Paciente, né? Para ter um resultado bom, tem que ver o todo. Isso mesmo. Vamos abordar um pouquinho sobre a blefarofuncional e quais as indicações para se fazer a blefaro superior, inferior ou ambas. Então, eu chego lá, vou fazer o quê, né? Eu vou fazer só superior, só inferior? Vou fazer as duas? Enfim. Não, então vou dar o exemplo de hoje, da paciente que eu atendi legal, hoje. Ela queria fazer, ela falou assim, tá sobrando bastante pele aqui. Então, assim, no caso dela, né, essa questão de blefarofuncional, quando que a gente diz que é uma blefaroplastia, ela não é puramente estética? Quando você tem o comprometimento do campo visual, ou seja, quando você tem uma quantidade de pele ou uma descida do supercílio que causa um volume aqui, e isso limita o campo visual, ou seja, uma coisa que você deveria estar enxergando aqui, você não está enxergando porque você tem um bloqueio aqui por causa de pele ou por causa do supercílio que desceu. Então, existe um exame para a gente saber se essa condição existe ou não, que ela é chamada campimetria visual. Então, via de regra, nos pacientes que a gente olha e a gente acha que existe essa possibilidade, que a gente acha que aquele volume está comprometendo o campo de visão, a gente solicita esse exame. E sim, se vier uma alteração, né, lógico, nos campos que a gente espera, que são os superiores, né, não os inferiores, aí sim,
é elegível para a gente solicitar também, né, pelo plano de saúde, ou falar para o paciente, ó, isso daqui vai ter um efeito funcional para você também, não só estético. É super importante. Então, a gente avalia a posição do supercílio, tudo isso, e explica tudo para o paciente. Já com relação à pálpebra inferior, se a gente tem bolsa de gordura proeminente, se a gente tem pele sobrando, ou se a gente tem uma flacidez desta cartilagem aqui, que a gente chama cartilagem tarsal, que é onde, né, a gente tem a implantação aqui dos cílios, se ela já está um pouquinho caída, então existe um teste que a gente faz desde sempre, que chama o pinch test, né, que você puxa aqui para baixo e você solta. Então, se o paciente já vem rapidinho, então normalmente ele não tem uma disfunção, não tem, uma flacidez. Mas se você puxa aqui, na hora que você solta, vem subindo assim, ó. Nossa. Ou então, às vezes, nem sobe. Então, você tem um recurso a mais, que é fazer uma fixação, fazer um reforço dessa cartilagem aqui. Que é a cantoplastia. Exatamente. É legal a cantoplastia, isso, né? Cantopexia, que a gente fala. A gente fala mais cantopexia, porque cantoplastia a gente acaba falando mais para unha, né? Enfim, mas os dois termos estão corretos. E aí a gente fixa aqui, faz uma sustentação. Que para quê? Para você conseguir tirar essa quantidade de pele sem, né, pesar nessa cartilagem, sem pesar aqui, e descer depois pelo peso e pela retração cicatricial, né? Quer dizer que a pálpebra inferior você corta também em determinados casos, se tiver excesso de pele, excesso de pele corta. Sim. Mas se o paciente for mais jovem ou não tiver um excesso de pele, ou se a gente achar que vai ter uma retração, não tem incompetência tarsal, dá para fazer por dentro. Tirar só a bolsinha de gordura legal. transconjuntival. Melhor, né? É isso que eu queria até perguntar para a Mônica, porque eu acho extremamente desafiador, porque a gente, como dermatologista, tem pouco para fazer para esses pacientes, aqueles pacientes com aquelas bolsas, né, muito grandes. Tem, né, descrito uma conduta com preenchimento, mas o que a gente vê na prática é que o risco de você ficar com edema, né, é alto nesses pacientes que fazem. Na hora fica lindo, mas depois ele acorda com o olho desse tamanho, parece estar com urticária, né? Então eu queria que você falasse o que vocês fazem para essas bolsinhas. Então, normalmente, quando a bolsa está proeminente mesmo, quando tem excesso, a gente faz uma ressecção. Não sempre total, mas parcial. Quando aquele olhar que a gente fala é aquele olhar negativo, que se você olhar de perfil, colocar aquela reguinha aqui, mesmo com a bolsa, e isso daí tiver, né? A bolsa aparentemente está proeminente, mas se você retirar aquilo, vai dar aquele aspecto de olhar encovado. De olheira, né? Isso. O que a gente faz? A gente faz o reposicionamento da bolsa. Você não tira a bolsa. Você solta ela, né? Puxa e fixa ela no local onde está encovado. Olha que interessante. Né? Porque existe, eu esqueci o nome da técnica, tá aqui na ponta da transposição das bolsas de gordura, é isso. Então se faz isso nesses pacientes, né? Quando um preenchimento seria bom, né? Mas o que acontece? A gente vê realmente o que a Flávia falou, tá inchado enorme, por quê? Porque todo preenchimento, e a maioria dos preenchimentos que se faz nessa região são abaixo da musculatura. Preenchimento abaixo da musculatura, ele faz miomodulação, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai interferir na movimentação desse músculo. E a gente sabe que a drenagem linfática da pálpebra inferior é extremamente pobre. Tem dois canais de drenagem. E um dos fatores que faz a drenagem linfática funcionar é justamente o mecanismo de bombeamento da musculatura orbicular. Se você bloqueia isso, ou com preenchimento, ou com toxina, obviamente, se aquele paciente que acorda inchado de manhã e vai desinchando ao longo do dia, ele vai ficar deste tamanho. Por isso que é importante uma avaliação e não simplesmente vender o preenchedor. Exatamente. Eu queria agora que você falasse um pouco sobre o blefaroplasma. A gente está até com um filminho aqui. Matheus, você coloca pra gente? Porque eu acho que vai complementar muito, né? Porque... Bom, você vai explicar aí. Né? O blefaroplasma, ele se faz interessante para quando você tem um início de flacidez, né? Uma flacidez grau 1, grau 2 é inicial, onde não tem uma redundância. E também depois de uma blefaroplastia, até para você conseguir perpetuar mais esses resultados.
O que faz esse blefaroplasma, né? Ele é um equipamento que ele vai emitir um jato de plasma, que a gente chama, que é uma troca de microcargas elétricas, né? Onde ele, quando dispara, ele ajuda a estimular a formação do próprio colágeno. Então, ele não machuca o colágeno, não coagula nem nada, não sangra. Você faz isso com uma pomada anestésica, não precisa de fazer anestesia injetável. E, embora seja um procedimento que parece uma agulha, né? Você não encosta isso na pele. Tá? Você não encosta, você não só fura o a pele. jatinho que vai. É o jatinho que vai. Que bacana, né? Interessante. E você faz com anestesia tópica, né? Só com a pomadinha. Você vai ficar um pouco inchada nos primeiros 3, 4 dias. E depois esse edema vai embora. Eu vi uma paciente sua que fez uma blefaro e um lifting e depois fez o blefaroplasma com você. Ficou muito bom o resultado. Não fica, e fica natural. Natural. Né? E a vantagem também do blefaroplasma nessa região é porque ele é seguro, inclusive, na pálpebra superior. Porque trabalhar com laser na pálpebra superior fica praticamente impossível por conta do globo ocular. Né? Você pode trabalhar essa área um pouco mais superior da pálpebra, você traciona, você consegue trabalhar com o laser ablativo com resultados suaves. Né? Você não consegue abrir um olhar. Por exemplo, você pode trabalhar com fios, você pode trabalhar com a própria toxina, mas quando você começa a ter um pouco mais de flacidez, a toxina não vai funcionar. Tá? Ela não vai curar flacidez. Ela é para ruga dinâmica, certo? Não adianta nada. Né? Às vezes o paciente vem e não entende, né? Claro, não tem obrigação de saber para que serve cada procedimento. Mas às vezes ele faz achando que vai melhorar uma coisa e não melhora. Né? Então, nesses casos, o blefaroplasma se faz muito interessante. É bem legal, né? Vamos lá. Mônica, e as técnicas de levantamento de pálpebras? É feita apenas com levantamento das sobrancelhas ou apenas a blefaro pode resolver em alguns casos? Em alguns casos, só a blefaro pode disfarçar o problema, porque se a gente vai mexer só nessa região de pálpebra, a gente não vai mexer com supercílio. Tudo a ver, né? Se for uma coisa muito sutil, pode-se fazer procedimentos não cirúrgicos, como ultrassom microfocado, colocação de fios, né? Mas se você tem que fazer realmente o levantamento da pálpebra, né? Se você vê que tem mais que do supercílio, você vê que é mais que 3 milímetros, ou que precisa, ou que esse supercílio já desceu mesmo e já tá aqui, não adianta você tirar a pele, que isso aqui continua lá embaixo, né? Existem algumas técnicas, né? Tem a técnica, que é a técnica direta, que é a cirurgia de Castanhares, você tira um fuso de pele aqui e você eleva e realmente você tirou a quantidade de pele, você consegue medir quanto você tirou, enfim. E aí, né, depois ela acomoda. A gente deixou de fazer isso por um tempo por causa da cicatriz que ficava. Mas hoje em dia, né, com boa parte das pacientes fazendo micropigmentação, você consegue fazer essa cicatriz um pouquinho para dentro do supercílio, tirando 1 ou 2 milímetros, e depois essa paciente faz a micropigmentação em cima. Então, você consegue disfarçar. Legal. Né? Então, você já consegue usar para mais pacientes. Vantagem disso é que não vai ter tanto inchaço, você vai ter uma manipulação só local, né? Existem outros procedimentos também, que é o lifting endoscópico de supercílio. Você faz um corte dentro do cabelo e você descola por dentro do osso e depois você, né, passa para outro plano, né? Eleva também, mas é uma elevação que não é tanta elevação. Tá, entendi. Né? Porque aqui você tem, né, que nem isso, eu vou descrever aquelas técnicas de anatomia mais recentes e tal, eles falam em 7 camadas dessa região temporal aqui. Então, assim, você sobe, mas você soltou do osso e tal, ele vem, né? Mas não consegue fazer uma elevação tão grande, porque não tem muita mobilização desse tecido, né? E existe uma técnica também que é só de subcutâneo, que foi descrita pelo Fausto Viterbo, que é um cirurgião plástico lá de Botucatu, que ele descola só a parte do subcutâneo, né? Porque o que ele prega? Ele diz que a sobrancelha está na pele. Verdade. Então, o que acontece? Ele solta a pele lá de baixo, né, num plano que não tem problema com nervo, nada, um plano mais superficial,
E aí você consegue fazer grandes elevações de supercílio. Tem que até tomar cuidado para não ficar com cara de assustado. Qual que é a desvantagem dessa técnica? É muito sangramento e você precisa fazer aquela malha hemostática depois. Então você vai ficar com aquele curativo parecendo uma grelha na testa, já vi né, isso. por um tempo. Né? E qual é a grande chance também disso? É as chances de assimetrias, né? Você pode ter... É verdade. pode Qual que ter- você prefere? caso a caso, né? tá. Já usei os 3. Tá. Legal. Se você precisa, né, chegar até no terço médio para mexer suco, o paciente mais jovem não vai mexer no pescoço, aí você vem pela endoscopia. Você consegue subir também esse terço médio, já trata o cantinho do olho, né? Desvantagem dessa técnica, edema muito prolongado. Você vai em cima do plano ósseo, então isso demora demais. Então, às vezes, demora uns 2 meses aí para ficar desinchar sociável. bem. Entendi. Não, sociável Sociável até dá. Você faz Mas assim, você fica não, tudo bem. você vai ficar linda, maravilhosa depois de 2, 3 meses. Né? Vai ficar exatamente. perfeita depois de 2, É 3 meses. tudo importante. Você falou, porque tanta gente chega, né, Mônica? Ai, olha, minha filha vai casar daqui a um mês. O que eu faço? Não é verdade? Eu vou ter, sei lá, eu vou me casar daqui a um mês. Isso. Sabe? A gente, para fazer a coisa, né, com tranquilidade, e bastou você querer fazer tudo em cima da hora. Eu tenho um casamento, eu vou ser madrinha daqui a uma semana. E tem indicação de preenchedor, tem indicação do estimulador, você sabe? O risco de dar problema é alto. É alto. Não é verdade? É verdade. Nada como ser planejada, né? Exatamente. Tem que ter um planejamento prévio, né? Exato. Vamos voltar para a Flávia aqui. Flávia, os fios de sustentação funcionam para dar firmeza e levantar o contorno da face ou não? O fio de sustentação ele é um procedimento que é muito interessante. O princípio dele é muito interessante. Ele vai funcionar. Os resultados que a gente vê é para flacidez leve. Quando você tem redundância, de novo, não tem para onde você puxar essa pele, né? Então você vai acabar ficando com uma prega, vai ficar uma coisa estranha. Então o risco de dar um resultado anatomicamente falso, né? Uma coisa artificial, é alto. Mas em alguns casos ele funciona muito bem. O grande desafio do fio, ao meu ver, é que ele exige uma curva de aprendizado muito alta. Você precisa conhecer muito bem a anatomia. Não que nos outros procedimentos você não precise, mas o risco aqui é maior de efeitos colaterais, porque você entra com uma agulha e vai com a agulha sem enxergar onde você está, porque não está aberto, né? Você está por dentro, e vai embora com aquela agulha puxando esses fios. Então a gente vê com uma certa frequência efeitos colaterais sérios com os fios. Como, por exemplo, o primeiro deles, o mais comum, a assimetria. Assimetria, infecção, nodulação, uma série de questões que quem faz tem que ter uma mão com bastante prática. E outra coisa também que, ao meu ver, o fio às vezes deixa a pessoa um pouco decepcionada, é que em alguns casos ele dura pouco, né? Então você faz o procedimento, ele tem um downtime razoável, porque a pessoa fica bem demasiada, e ele dura pouco. Então, às vezes o investimento vale a pena, você ver até que ponto vale a pena fazer o fio, ou vale a pena fazer cirurgia plástica. Mas eu acho que o fio ele veio para ficar também. Uma tecnologia interessante que pode ser usada na região frontal, na região temporal, na região aqui do contorno, no pescoço, enfim. É uma tecnologia no pescoço bem interessante também. Às vezes ele funciona bem para essa paciente que a filha vai casar daqui a 40 dias. É mesmo. Exatamente. Porque cirurgia plástica não dá para fazer, né? Exatamente. Legal. Não, e mesmo se você fizer um ultrassom e um estimulador, lembrando que esses procedimentos levam 3 meses para ver efeito. Para ter síntese de colágeno. Então o fio já resolve. Verdade. Uns 10, 15 dias aí botox, mesmo. fio, né? Vai mais rapidinho, é verdade. Você lembrou bem. Isso aí, boa. Mônica, existe o risco de mudar a fisionomia com uma cirurgia plástica facial mal indicada? E como evitar esse resultado artificial? Que as pessoas têm medo, né? Tem pessoas que têm medo desse tipo de coisa, né? Existe. Hoje, com as técnicas de reposicionamento, né? De descolamento de plano mais profundo, né? Isso mudou um pouco, porque antes as cirurgias eram mais pele, né? Então se descolava a pele, não tratava o plano profundo e
todo mundo ficava com aquela cara esticada. É verdade. E ainda existe aquele povo que fala assim, não, vamos lá, vamos só tirar um fusinho de pele aqui, vamos só dar uma puxadinha. Às vezes a paciente tem uma porção de ruguinha, fica tudo como se tivesse franzido, né? Enfim, mas é só saber indicar e saber dizer não também. A paciente, não dá para fazer um negócio mais rapidinho, não dá para... Então, você sabe que não vai ficar bom, você fala, não, é melhor não fazer. Ética, esperar né, a gente? programação, tudo, fazer o que tem que fazer do jeito certo. E também tem como você vai puxar, né? Então, se você, por exemplo, a pessoa não sabe de vetor da face, enfim, vai puxa para trás. Puxar para trás, vai ficar com a boca. Tudo a ver. Então, né, o vetor normalmente ou ele é vertical ou ele é oblíquo. Nossa. Nunca é na horizontal. Entendi. É uma responsabilidade. Depende de cada paciente. É, né? com certeza. A grande maioria faz vetor vertical e vetor oblíquo. Tá, que são esses que resolvem. Entendi. Muito legal, né? Flávia, você pode dar umas dicas de ativos e tecnologias que estão em alta para skincare, dermocosméticos, com foco em rejuvenescimento? Hoje, Gerais, né? Não personalizadas. sim, né? é o que a gente tem visto, né? Porque tem muitos ativos saem todo tempo. A gente é bombardeado, assim, quase que diariamente, de novos produtos, de novas tecnologias e de novos ativos. Mas a gente busca duas coisas. A gente busca evidências científicas de segurança e de eficácia para poder passar para os pacientes. E a gente tem essas evidências, a gente também vai ver a prova que eu costumo falar, que é a prova do tempo, né? Ou seja, aqueles produtos que chegam e ficam, que vêm para ficar. Como a gente falou do ultrassom microfocado, por exemplo, que é uma tecnologia que veio para ficar porque ela realmente apresenta resultados bons quando feita de maneira adequada. Com relação a ativos, a gente vai ter hoje alguns clássicos no dedo dos antioxidantes, como a gente falou, que é mais para prevenir linhas, para prevenir os danos solares, e também ajudam aí a clarear ou mesmo a sintetizar colágeno, que é a vitamina C, que é um clássico, né, o universal que todo mundo gosta. Agora tem C13, C não sei o quê, C5, C... Então, essa coisa da concentração, né, da quantidade. Então, a vitamina C 5%, a 10%, a 15%, a coisa não é tão linear assim. Né? Se fosse só o produto 20%, seria o ideal, né? Seria o mais potente. Isso vai depender também do tipo de sal, do tipo da forma química que a vitamina C está dentro da formulação. Então, às vezes, você tem uma formulação com 5% de vitamina C que atua melhor do que uma que tenha 10%. Olha! Tá? Então, depende disso. Depende de outras características da fórmula como um todo, como, por exemplo, o pH. A gente sabe que a vitamina C é um ácido, né? É o ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Né? Então, ela precisa de um pH relativamente baixo para que ela funcione adequadamente, ou então ela tem que estar estabilizada em uma determinada tecnologia, ou então dentro de uma nanotecnologia, que é uma outra forma de você oferecer vitamina C para a pele. Mas, enfim, são micropartículas, né? Exatamente, são nanopartículas, né? Partículas muito pequenininhas que têm a vitamina C lá dentro. Mas você concorda comigo que a concentração não é o único critério. É mesmo. Né? Ela chama muito mais atenção na hora de vender, né? Mas não é o único critério. Então, tudo isso médico, dermatologista, né? Ele leva em conta. Isso é só um exemplo. A vitamina E também é outro clássico, que é muito usado. Tem a B, né? B e A. Você tem a B3, a vitamina B3, que é a niacinamida. Agora, né? Não, a B3, a vitamina B5 também é outra que você usa também, o pantenol. Ou a B3, que é a niacinamida, que é uma vitamina que ajuda na barreira cutânea, que tem também uma ação antioxidante, que ajuda também a prevenir a formação de manchas, porque ela atua também na disseminação da melanina na epiderme. A vitamina B5, que é o pantenol, que tem uma ação calmante, é muito utilizada para produtos para pele sensível. Então, são ativos clássicos, né? Que vai e vem, eles vão para a moda, saem da moda, mas eles estão ali porque eles funcionam de verdade. E os mais, assim, vamos dizer assim, o hit hoje são os peptídeos, né? Que são pequenas moléculas, pedacinhos de proteínas que são capazes de interagir com as células, estimulando determinados mecanismos, determinados efeitos. Síntese do colágeno, né, formação de colágeno, formação de ácido hialurônico, clareamento,
uniformização da pele, né? Vamos dizer assim, enfim, ação calmante, vai depender muito do tipo de peptídeo, da configuração. Mas aí que tá, você precisa, o peptídeo, ele precisa ter os seus estudos de segurança e de eficácia. Então isso é muito importante na hora de comprar os produtos. Infelizmente, quando a pessoa compra por conta própria, ela acaba tendo que se orientar só na propaganda. É verdade. Ela não tem condição, às vezes, de buscar informações mais técnicas, que o médico ele acaba tendo mais acesso. Tá? E a gente vê muito em cosméticos, infelizmente, a gente vê muito modismo. Né? Então, às vezes, fala, tem um extrato XYZ que vai resolver tudo, e às vezes não é tudo aquilo, né? E tem outras coisas também, ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um negócio muito agora interessante. tudo tem ácido hialurônico, né? Qualquer creme que você vê, né? O ácido Até hialurônico. para sobrancelha com ácido hialurônico. Mas o pra ácido unha com hialurônico, ácido como hialurônico. macromolécula, né? Ele é muito legal, porque ele hidrata. O ácido hialurônico, ele é essencialmente um hidratante, ele puxa água, como se fosse uma esponja. Por isso que ele é usado para injetar, porque ele injeta, ele puxa água, ele deixa o efeito de plump, que a gente chama, né? Então, quando você usa ele topicamente, ele também tem esse efeito. Mas a grande sacada é que quando você quebra esse ácido hialurônico, que é o ácido hialurônico de baixo peso molecular, de peso molecular intermediário, você vai tendo ações farmacológicas completamente diferentes. Ele permeia a pele, ele é capaz de estimular a sua síntese de ácido hialurônico, ele tem ação moduladora de cicatrização, ação moduladora de reparação dérmica. Então, assim, também você precisa conhecer o que você está fazendo, né? Para não somente oferecer ao paciente um hidratante gostoso, cheiroso. Exatamente. E ponto final. Muito legal, gente. O que é bom dura pouco, né? Bom, vocês querem fazer alguma consideração final? Por favor, Mônica. Quer falar, Mônica? Não, eu acho, né, a consideração final que a gente faz é que realmente quem tiver, né, interessado em fazer o gerenciamento do envelhecimento e tal, que procure, né, os profissionais capacitados para tal e que saibam fazer as avaliações e as indicações corretas, né? Porque a gente tem esse arsenal imenso aí de tudo, mas como a Flávia falou, aquilo tem que saber, né, tem que ser bem utilizado e da forma correta, né? É que nem você quer fazer uma receita maravilhosa, né, de estrela Michelin e você tem todos os melhores ingredientes ali. Mas se você misturar esse com esse antes da hora, botar antes do forno na hora, tirar, sola tudo, você pode ter comprado os mesmos ingredientes no mesmo fornecedor que o Estrela Michelin e um prato vai sair completamente diferente do outro. Tá na luz, já foi ótimo. Nossa, adorei. Então, é isso. Legal. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.